Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paulo Costa. Vou falar aqui como o professor doutrinador trabalha nos conteúdos dentro da escola. Basicamente de três maneiras: estabelecendo um vínculo entre sua matéria e ideologia de gênero, falando de sexualidade, intrometendo-se na moral da criança. Quando o doutrinador da ideologia de gênero fala de biologia, por exemplo, apresenta a sexualidade pela perspectiva do gozo, do prazer sexual. Assim, a criança aprende sobre reprodução humana não apenas do ponto de vista da heterossexualidade, que envolve um homem e uma mulher biológico. O conhecimento da genética, reforçado pelo achismo, apresenta a fertilização in vitro não como um meio de engravidar casais inférteis, mas como a possibilidade de produzir uma família homossexual. Tenta-se, por esse caminho, construir um pensamento ou um valor, gerar comoção emocional e, por fim, estabelecer a ideologia de gênero como verdade, mesmo na contramão da biologia, da genética e de outros saberes científicos. O que menos importa é a comprovação científica, pois esse movimento pedagógico já descartou a ciência. Vale-se apenas da antropologia como prova incontestável da sexualidade humana. O livro didático apresenta o conteúdo científico da disciplina de maneira ampla, horizontalizada. O livro paradidático aprofunda, verticaliza ou amplia um determinado tópico ou tema do conteúdo de uma ou mais disciplinas. Sua função não é dar o mesmo tipo de suporte ao ensino e à aprendizagem que o livro didático, mas enriquecer a compreensão de um tema específico. A ideologia de gênero entrou no Brasil no material didático para a educação básica por meio do projeto Brasil Sem Homofobia, de 2004, e pelo projeto Escola Sem Homofobia, de 2011. Em 2016, finalmente, a ideologia de gênero alcançou as fases da educação básica. Isso mostra o êxito da estratégia adotada pelo MEC. Vou falar agora de três pregações da ideologia de gênero encontrada no livro Didáticos. Desconstrução da família natural. Ao apresentar famílias como dois pais ou duas mães, com crianças adotivas e famílias bigamas e poligamas, quebra-se o princípio da família natural, ou seja, deixa-se de ser normal o casamento entre um homem e uma mulher e abre-se a possibilidade para infinitas formas de união, inclusive de humanos com animais. Desconstrução da heteronormatividade. Deixa de ser normal ser homem ou mulher. O normal passa a ser o neutro, aquele que pode assumir várias formas de gênero: hétero, homo, bi, poli. Direito da criança ao prazer sexual. Apresenta as DST e os métodos contraceptivos para a criança de 10 anos. Para a criança de 10 anos, é admitir que uma criança nessa idade já esteja pronta para se relacionar sexualmente. E sabemos que nenhuma criança nessa idade está pronta para a sexualidade. Além disso, as crianças cristãs com essa idade estão pensando em outras coisas, mais apropriadas à sua faixa etária, não em sexo. Uma das máximas da ideologia de gênero é que o corpo tem direito ao prazer. Assim, se alguém quiser se relacionar com pessoa do mesmo sexo, do mesmo sexo oposto, do mesmo sexo, em grupo, sozinha, com criança, com objeto ou com animais, esse comportamento é normal, porque está satisfazendo um direito instintivo do corpo. O que impede o corpo de ser feliz, ou seja, de se realizar no prazer, são as regras morais, principalmente o moralismo religioso. As regras religiosas funcionam como freio
e barreiras para a verdadeira satisfação do corpo. Em suma, o corpo será feliz se estiver livre de qualquer regramento externo. Quando fala de sexualidade, o doutrinador, pela imagens de pessoas do mesmo sexo e beijando, simula sexo com bonecas, masculinas e femininas, entre pares e opostos, e promove atividades com notação sexual. Como já vimos em outro capítulo, como se trata de doutrinação, alguns questionamentos são cabíveis. Por exemplo, qual a intenção de bombardear a criança do ensino básico com esse assunto? Porque a criança nessa idade precisa saber como se faz sexo homossexual, o heterossexual. Porque o heterossexual é apresentado apenas como uma possibilidade sexual ou de arranjo familiar. A resposta é clara. Trata-se de uma doutrinação sexual, sob o pretexto da luta por igualdade e combate ao preconceito. O professor doutrinador recusa-se a deixar os hormônios das crianças em paz e a respeitar os valores que ela aprendeu em casa. Em vez de trabalhar apenas com informações, ele prefere a manipulação de dados. E seu discurso não tem o propósito de transmitir conhecimento, mas de contestar certos grupos. Dados que retratam o panorama social que já se contempla no Brasil com relação à sexualidade de crianças e adolescentes. Primeiro ponto. Algumas escolas falam de sexo de maneira irresponsável e vulgar. Nas aulas de educação sexual e nas discussões dos temas transversais. Isso tem despertado precocemente o desejo sexual. Segundo, já que os alunos foram despertados precocemente para o sexo, a escola passa a ensinar também sobre métodos contraceptivos da camisinha ao aborto. Terceiro, algumas escolas então distribuem camisinhas para os alunos, já que os jovens foram erotizados por ela e estão cientes dos métodos contraceptivos. Quarto, se a camisinha furar, não tem problema. A menina é encaminhada para um posto de saúde, onde provavelmente receberá a pílula do dia seguinte, que é abortiva, para não correr o risco de engravidar. Ou se engravidar, a pílula provocará o aborto imediato. Quinto, se a pílula do dia seguinte, que tem 28 vezes mais hormônio que um anticoncepcional normal, não funcionar, existe o protocolo misoprostol. O misoprostol é um medicamento abortivo proibido por lei, que pode ser utilizado para fazer aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Sexto, se o misoprostol não funcionar, as meninas será conduzida, provavelmente por influência de algum militante feminista, a uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência como vítima de estupro. Dessa forma poderá obter permissão para fazer o aborto. A nova ideologia, passada e repassada nas escolas, conta com o poder psicológico que o professor doutrinador exerce sobre o aluno. A transferência que a criança tende a fazer para o professor pode aprisioná-la às convicções dele. E o doutrinador, por sua vez, pode se aproveitar dessa transferência para manipular o aluno por meio de técnicas psicológicas. Está nas mãos dele utilizar esse poder ou não para doutrinar ou alienar os alunos ideológica e politicamente. Toda pessoa, no decorrer de sua vida e particularmente durante a infância e a juventude, assimila material psicológico das demais pessoas através de ressonância mental, identificação, imitação
e outros meios de comunicação, em seguida transformando tudo isso para construir sua própria personalidade e visão de mundo. Se tal material é contaminado por fatores patológicos e deformidades, o desenvolvimento da personalidade também pode ser deformado. O produto será uma pessoa incapaz de entender corretamente tanto ela mesma como as outras pessoas, tanto as relações humanas normais como as morais. Ela se desenvolve para ser uma pessoa que comete atos maus, com um sentimento medíocre de deficiência. Ela é realmente culpada. Pessoas que não se sustentam como sujeito, mas como discurso do outro, criando no imaginário algo real que não deixe o fraquejar. Clitorifonia narcísica, na busca de prazer, extraposição, demonstrar no exterior o que está no interior do imaginário. O seu ser é o real em relação com o simbólico. O ser é um não ser. O desejo torna o sujeito do discurso. Segundo Lacan, diz assim: portanto, diremos que o ser é o real em sentido estrito, na medida em que se manifesta no nível do simbólico. Gostaria de deixar aqui um versículo bíblico, que ele não serve só para quem é cristão, ou evangélico, quem acredita em Deus, mas qualquer pessoa que tenha uma noção de moralidade, entendeu? Ou de compromisso. Que diz assim, em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Muito obrigado. E agora eu vou comer um churrasco dos Dias dos Pais. Bom Dia dos Pais para todos vocês, tá bom?